Esse é o podcast Inteligência Jurídica, o espaço do Machado Meyer pensado para dividir com você a nossa visão sobre questões que impactam seus negócios e transformam realidades. Saudações a todos. Este é mais um episódio do podcast Transição Energética do Machado Meyer. Hoje temos a grande satisfação de ter a presença da Rose Santos, conselheira de administração da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE, advogada com mais de 20 anos de atuação no setor elétrico, com uma vivência intensa, nas grandes empresas, nos grandes negócios do setor de energia. E hoje eu divido o bate-papo com a Laura Souza, também sócia na área de energia elétrica, mas antes de mais nada, eu saúdo a Rose, agradecendo a sua participação aqui. Tudo bem, Rose? Olá, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês, fazendo esse podcast num escritório que significa tanto para a nossa discussão aqui do setor, um escritório de ponta, líder das discussões regulatórias de energia. E é um grande prazer estar aqui com a Ana e com a Laura para a gente bater o nosso bate-papo. Prazer é nosso, Rose. Tudo bom, Ana? Prazer receber você aqui, Rose. Acho que a nossa discussão aqui, o nosso bate-papo, vai ser bastante rico. Rose, então, já começando aqui a abrir nosso bate-papo, queria te perguntar o seguinte, A CCE é uma das principais instituições do setor hoje, e responsável por viabilizar a comercialização de energia no mercado. E queria entender de você como você entende o papel da CCE em um contexto de transição energética, e uma transição energética em um cenário de economia de baixo carbono. Então, nesse sentido, se você pudesse dividir com a gente as iniciativas que a CCE tem gerido no momento, à luz desse tema da transição, desafios, enfim, projetos em andamento, iniciativas, enfim, gostaríamos muito de ouvir você sobre esse tema. Pois não, Ana. A CCE leva esse tema muito a sério, até porque a transição energética é algo inevitável, Ela vai acontecer de qualquer maneira, e eu acho que não é um clamor ou um pedido só do Brasil, ou só do setor da energia, mas eu acho que isso vem, na verdade, um clamor mundial com todas as questões que estão por trás e movem a questão da transição energética. A CCE, como você bem apontou, responsável pela comercialização de energia elétrica, eu acho que ela tem alguns papéis relevantes nesse cenário. O primeiro papel é que todas as informações para o I-RECs estão dentro da CCE. A CCE ela é uma forte apoiadora para a emissão desses I-RECs e, atualmente, ela tem desenvolvido estudos de como ela pode ser mais atuante, não só no sentido de ser apoiadora, mas também de ser um agente atuante para isso, no sentido de amadurecer esse mercado e, na verdade, pavimentar, eventualmente, a criação e a sustentabilidade desse mercado de carbono, que certamente, no futuro, será inevitável. Hoje, nós fazemos estudos, por exemplo, de GD e centralizada solar, e fazemos, dentro desses estudos, com essas informações, como isso afeta, por exemplo, a curva de carga. Nós estamos também nos preparando, num futuro próximo, certamente, até porque a questão da GD já vem prevista no plano decenal da EPE, certamente ela vai ter um impacto na formação de preço. Então, a CCE vem se preparando também para entender isso como uma realidade, Porque as fontes renováveis e esse movimento da GD faz parte desse processo da transição energética. Mas também não é só isso, A CCE ela tem a responsabilidade de fazer os leilões para garantir a expansão da geração. Então, acho que a gente tem que encontrar aqui um equilíbrio, e ela, como protagonista e como voz ativa, de encontrar o equilíbrio, na verdade, da participação das diversas fontes na nossa matriz energética. A gente não pode viver só de renováveis, pelas características das nossas renováveis, porque são fontes intermitentes. A gente tem a responsabilidade e o dever de garantir a confiabilidade do sistema, e isso está muito associado, inclusive, ao tema de lastro, da separação de lastro e energia. Isso é uma política pública, é uma política de desenho de mercado, e a gente entende que, como política pública e como desenho de mercado, nós estamos esperando o que o governo vai sinalizar, de fato, se a gente vai fazer só leilões de capacidade, se de fato a gente vai migrar para o modelo de lastro e energia, mas todas essas questões, elas estão concatenadas. E a CCE, na verdade, como instrumentalizadora e executora desses leilões, ela está fortemente vinculada à questão da transição. Só resumindo, não só pelos estudos que ela está fazendo,
e que ela vem acompanhando e que ela está pensando em criar produtos que estejam bem em linha com a questão da transição, mas também com a execução dos leilões que garantem e devem assegurar a expansão da nossa geração, considerando o equilíbrio sustentável de todas as fontes de energia. Excelente, Rose, muito claro, muito obrigada aí pelo esclarecimento. E a abertura de mercado, que é outro tema também que a gente sempre vê, né, enfim, sendo encabeçado nas discussões do grupo de trabalho da modernização do setor elétrico, do qual a CCE faz parte, né, enfim. Mais recentemente, a gente teve a abertura de uma consulta pública justamente para discutir segurança de mercado, né? Enfim, critério de entrada, saída, manutenção de agentes. Você poderia comentar brevemente sobre as propostas apresentadas pela CCE no âmbito dessa CP e como a CCE vê, né? Enfim, essa abertura de mercado versus essa segurança, né, que tanto se busca ao se falar ali de um mercado mais aberto, né, com uma participação mais dinâmica de mais e mais agentes no mercado. A gente tem 5 temas estratégicos na CCE: abertura de mercado, preço por oferta, segurança de mercado, mercado capacidade e modernização do ACR. Foi muito interessante a gente perceber que ao longo de 2021, que foi a escolha dos nossos 5 temas estratégicos, foram 5 temas estratégicos que estão muito em linha com tudo que está sendo discutido na modernização. Então, a gente conseguiu contribuir, estudar muito para esses temas. Nesse tema específico da abertura e da segurança, eles são temas que se relacionam, são interdependentes. A gente hoje na CCE tem, em média, 11.840 agentes. A gente deve terminar o ano aí na faixa dos 12.000 agentes. A gente tem mais de 28.000 pontos de medição. E a gente está falando de uma abertura de mercado que vai chegar em nível residencial. Então, você imagina que a gente não é uma instituição de varejo. E pelo lado da abertura, passa, na verdade, algumas coisas que precisam acontecer e se realizar, como, por exemplo, o amadurecimento e a representação, na verdade, o comercializador varejista vir para ficar. Porque ele, na verdade, viabiliza essa abertura de mercado. Então, eu vou tentar dividir um pouco os 3 assuntos. Vou começar pela segurança. A gente não pode aqui estar falando de um PLD horário, em que traz uma maior volatilidade, um risco maior, porque, na verdade, você precisa fazer hedge pelo fato do PLD ser nervoso, né? A gente, na verdade, agora acabou de passar por um momento bastante crítico com o PLD máximo, né? Em função aí da crise hídrica, e todo mundo, quando fala de crise hídrica, muitas vezes se preocupa com a crise de abastecimento, do suprimento, mas a crise hídrica não tem só esse desdobramento da operação física do abastecimento, ela tem também da segurança comercial, dos contratos abrirem e as partes não conseguirem honrar suas posições e ter um rebatimento muito forte e efetivo de efeito dominó, de cross-default no multilateral, que é o MCP, do qual a CCE é responsável. A gente não pode abrir sem a segurança de mercado. Você observa que a gente tem um cenário de 20 anos atrás, 10 anos atrás, em que a gente não tinha essa grande quantidade de agentes. A gente não contabilizava bilhão. Hoje a gente contabiliza cifra de bilhões. A gente é responsável pelo desenvolvimento da economia do país, nós fazemos parte da infraestrutura, né? Então a gente não pode ter uma seara, um ambiente para investimentos, para atrair investidores, sem ter uma segurança de mercado apropriada, a mesma velocidade pela qual a comercialização se desenvolveu. A gente tem que ter um par e passo, e a gente está parado no tempo. Então, a proposição que a CCE está fazendo é uma proposição de alteração estrutural. Quando a gente começou com esse início da segurança, de pensar o que vamos fazer com a segurança, considerando a entrada do PLD horário, considerando que eu vou precisar ter hedge de preço, considerando que derivativos de energia já existem há um tempo, mas ele vai se aquecer, ele vai ficar cada vez maior, considerando a era 3D, em que o consumidor ele vai ser a coluna vertebral de tudo isso, porque ele vai estar empoderado e os produtos e os contratos que eles vão exigir vão ser de acordo com o seu perfil de carga e com o seu perfil de negócio. Então, a solar tem uma característica, a eólica tem uma característica, a hídrica tem uma característica, e ele vai exigir produtos cada vez e contratos cada vez mais complexos, que o hedge vai ser mais complexo também. Então, até o próprio mercado de derivativos vai também se tornar mais complexo à medida que todo mundo for aprendendo a jogar esse jogo. E a segurança tem que acompanhar isso, gente. Então, partindo desse princípio, o que a gente procurou fazer foi ir ao mercado e ouvir o mercado. Quando eu herdei esse tema da segurança, eu falei, eu quero saber quais são as críticas construtivas, os feedbacks que os agentes têm sobre esse tema. Por que esse tema não sai do lugar e por que esse tema vem patinando? E, a partir daí,
eu procurei, junto com a equipe da CCE, ir na questão estrutural e construir uma solução que ficasse de pé. O primeiro input foi, a sua curva é o PLD, e os contratos não são feitos a preço PLD, são feitos a preços de mercado, que são as curvas de preço da BBCE, na grande maioria. Que ainda que imperfeita e que ela possa ter falhas, hoje é a melhor que o mercado tem, pelo menos no curto prazo, ela vai ficando mais frágil à medida que a gente vai estar olhando a longo prazo, pela característica do próprio PLD, que é o asset que gera tudo isso que vem por aí. Mas, outra crítica, a gente, na verdade, não tem requisitos objetivos para o monitoramento e a gente, na verdade, não tem uma garantia firme, porque, na verdade, a gente tem corte de contrato no final do dia e depois loss sharing, né? Então, do seu ponto de vista de risco e do seu ponto de vista de prática financeira, isso é uma loucura. Então, o que eu fiz assim? Vou me inspirar no mercado financeiro, vou ver o que deu certo no mercado financeiro e trazendo o que deu certo no mercado financeiro para aquilo que couber, porque a gente não pode simplesmente fazer um corte e cola, não é uma questão simplesmente de cópia, mas é uma questão de, com inteligência, aproveitar o que dá certo e o que é internacionalmente reconhecido, que é o nosso mercado financeiro. Nosso mercado financeiro é extremamente bem conceituado. Esse foi o trabalho feito. Então, essa nota técnica da consulta pública que você falou é a nota técnica 1 de critérios de entrada, manutenção e saída, em que a gente permitia os agentes entrarem com determinada foto de 20 anos atrás, de 10 anos atrás. A gente está com outro jogo, né? com outro contexto, com esse contexto da abertura, com o contexto do empoderamento do consumidor, por todas essas outras rubricas que eu acabei de falar. Diante disso, eu tenho que levantar minha régua. Eu não posso simplesmente deixar todo mundo entrar. Quem vai operar na Bolsa não é qualquer pessoa pessoa física que vai e opera na Bolsa. Também não pode ser qualquer um que vai e entra na CCE. Então, nós levantamos a régua. Mas, além disso, não era só levantar a régua. Você pode começar super bem e, ao longo do caminho, começar a sair daqueles requisitos que você se enquadrou tão bem na hora da entrada. Então, a gente tem que ter um acompanhamento em termos de critérios financeiros, de mercado financeiro, para acompanhar se você está indo bem. Então, foi isso que fez a gente também fazer o monitoramento da sua operação, da sua manutenção dos seus níveis, que está lá explicado na nota técnica 1, para você seguir como agente da CCE. E, por fim, o desligamento. O nosso desligamento era um desligamento muito suave, né? Era 3 inadimplências consecutivas ou 4 alternadas. Isso valeu para 10 anos atrás, 15 anos atrás. Não vale mais para agora, considerando todas essas mudanças que a gente está vendo. Então, a gente colocou lá apenas uma inadimplência e você está fora. Né? A gente quer um mercado, de fato, sério, que traga e garanta rigidez jurídica e segurança jurídica para a atração de investimentos e todo e qualquer tipo de investidor sério. Então, disso se trata a nota técnica 1. A gente também fez a nota técnica 2, que a gente aprimorou garantias para o mecanismo de MVE, porque o MVE passou a ser, em algumas situações, um movimento especulativo. Então, numa situação como essa, por exemplo, de crise hídrica, em que você, por exemplo, bidou um produto de 6 meses e você não esperava que o PLD fosse estar no máximo, e que seu produto, 68%, acho que é 68% ou 62%, não me lembro certo, dos produtos bidados do MVE é spread mais PLD, você imagina que o PLD que foi contrário à proposta feita para os próximos 6 meses. A pessoa não cumpre o contrato. Então, a gente falou assim, não pode ser assim. Então, a gente colocou garantias no MVE para evitar movimentos especulativos e, na verdade, dentro do possível, limitar o MVE àquilo que ele se destina, que é um instrumento, uma ferramenta para tentar diminuir a sobrecontratação das distribuidoras. E, por fim, a nota técnica 3, que na verdade, ela trata de vários assuntos, agora ela é a 3.1, porque a gente ouviu o mercado e aprimorou também. Essa nota técnica 3, ela traz o duplo flag, ela traz selos institucionais para esse duplo flag, são 3 incentivos, um selo de boas práticas, uma vez que você esteja com insuficiência de lastro, você tem a possibilidade de curar esse lastro no mês seguinte e não pagar a multa por insuficiência de lastro. E o terceiro incentivo é operacional, é que o próprio sistema da CCE, para quem não sabe, é chamado CLIC, ele exerce a flexibilidade contratual do seu contrato. Então, você não precisa ter custo de OPEX para fazer o duplo flag. Né? Esses foram, do seu ponto de vista do duplo flag, basicamente é isso. Depois a gente criou uma estrutura para nós aqui que somos advogadas, de requisitos objetivos de contorno para o que é chamada de condutas anômalas, assim como é a instrução da CVM para a BSM. A gente era muito questionado, se eu estou em monitoramento, se é de monitoramento e por quê? Qual é a regra que se aplica para isso? Então, nessa nota técnica 3.1, a gente criou as situações de contorno, criamos os grupos de condutas anômalas e criamos também dosimetria.
do que vai do processo ser simplesmente arquivado até a celebração do termo de ajustamento de conduta, que era uma ferramenta que não existia na CCE, e ela pode ser feita, assim como é na Bolsa de Valores, do início do processo até o final do processo, e depois penalidades de leve, moderada, grave e gravíssima, a depender do nexo causal entre o ato praticado e os efeitos, se vai ser bilateral ou plural, e como isso afeta o coletivo, de qual a gente tem a obrigação de cuidar, que é o bem, comercialização de energia elétrica. Para isso também a gente estruturou um procedimento administrativo específico que vai sair em PDC. A gente criou, a exemplo da PSM, 3 níveis de recurso, o relator decidindo, uma turma com o relator e 2 conselheiros, e o pleno, que são os 5 conselheiros, sem prejuízo da possibilidade desse processo seguir ainda para a ANEEL como previsto em lei. Então, a gente ampliou a possibilidade de ampla defesa e contraditório, mas de modo estruturado, e que gera uma coisa muito positiva, é que aquela pessoa que perdeu o prazo e ela não se defendeu naquele prazo, ela não pode dizer que não teve direito. Então, assim, a gente criou aqui a possibilidade de ter ações preclusivas, o que garante rigidez jurídica para o processo, tanto para a CCE, que está praticando esse monitoramento e aplicando o processo sancionador, como também do agente que está sujeito a isso. Então, as regras vão estar muito postas e claras na mesa. O terceiro ponto é o monitoramento prudencial, exatamente a exemplo do Banco Central, muito semelhante. Ao final disso, a gente vai ter um fator de alavancagem para isso. A gente criou uma sigla chamada ISC, que são informações de segurança comerciais, que são em 5 informações compulsórias, que são as posições de compra em megawatts médios em reais para os próximos 6 meses, a de venda, e aí leia-se, não é o netting delas, mas elas isoladas por linha, a posição total em reais, a exposição total em reais, e aí leia-se, inclusive derivativos, porque a gente não quer fiscalizar derivativos, não temos competência para fiscalizar derivativos, nem temos a pretensão de fiscalizar derivativos. Mas a gente está muito preocupado, todo o nosso trabalho está baseado em abordagem baseada em risco, a gente tem uma preocupação muito séria com risco sistêmico desses 2 mercados, do físico e do financeiro, e a gente precisa saber da exposição total em reais para a gente saber o que vem por aí. Depois disso, a gente pede a abertura das 5 maiores contrapartes, aí para a gente ver, na verdade, risco de eleição de contraparte, para tentar entender a capilaridade de um efeito se acontece com determinado agente, com determinada contraparte, que ela tem muita concentração nos seus negócios. E, por fim, esse fator de alavancagem, essas informações, o que é muito importante, elas vão ser garantidas com suporte à tecnologia, cibersegurança rigorosíssimo, inclusive mais moderno do que a própria Bolsa de Valores. A tecnologia que vai ser aplicada vai ser computação confidencial e blockchain, e criptografia de ponta a ponta com assinatura hash no final. Vão ser auditorias tanto para a CCE, no monitoramento, esses processos vão ser auditáveis, como também para o próprio agente. O agente vai rodar essas informações de modo criptografado, e com esses resultados nós vamos alimentar o nosso sistema também de modo criptografado, e vamos ter a razão de alavancagem. E, por fim, dito isto, a gente está agora em elaboração da nossa última nota técnica para esse ciclo estrutural. Isso não significa que nosso trabalho para por aí, mas que é a nota técnica de garantias financeiras. Nós começamos já a escrever, pretendemos entregá-la aí no final de novembro, começo de dezembro, e nós vamos começar a exemplo do que todas as outras notas técnicas que fizemos, com muita transparência e diálogo, para todas as associações, todos a gente explicando qual é o conceito que está por trás das nossas ideias de garantias financeiras, para ouvir o mercado e debater com o mercado de maneira muito transparente. Muito bacana, Rose, parabéns aí por todo o trabalho, né? A gente, né, vendo você falar, enfim, pelo menos eu fico muito feliz, né, de ver que vocês estão caminhando, né, enfim, para um caminho certo, que é justamente, né, você buscar a inovação, buscar o que a gente tem de exemplo no mercado, né, buscar o que é feito no mercado financeiro, enfim. E certamente a gente está aqui hoje, né, 2021, como é que vai ser diferente esse mercado, né, para a gente pensar daqui a 5 ou 10 anos, né, e certamente vocês vão ser uma parte fundamental desse desenho. Muito bacana, parabéns.
muito bacana mesmo. E vendo você falar, né, sobre subir a régua, ensinar vários jogadores a jogar esse jogo, porque a abertura do mercado vai ser isso, né? A gente vai ter jogadores que nunca jogaram esse jogo entrando com as ferramentas que a CCE vai dar para eles, né? E com esse arcabouço de segurança que vocês estão construindo, a gente vê a preocupação em cada uma dessas notas técnicas e imagina o desafio de construir as regras do jogo, escolher os jogadores do jogo e como fazer isso funcionar ao mesmo tempo, né? E puxando um pouco do gancho do que você falou sobre várias apostas para a abertura do mercado, principalmente que vai atender até o consumidor residencial, né? Você vai ter uma gama tão diferente de consumidores aí podendo entrar na CCE. Eu queria que você falasse um pouquinho justamente sobre o comercializador varejista, o papel dele, né? Os principais desafios, os mitigadores que vão permitir que os consumidores de médio e pequeno porte também entrem nesse jogo e com as regras bem claras e sabendo jogar também, né? Bom, a CCE entende que o comercializador varejista é fundamental para a abertura do mercado. Como eu falei no início, a gente tem um número que está chegando em 12 mil agentes e quando esse mercado abrir, inclusive para nível residencial, é impossível você fazer uma gestão e viabilizar a comercialização de energia elétrica ponto a ponto, pessoa a pessoa, CNPJ a CNPJ. Então, o comercializador varejista, ele vem com esse propósito, ele vai respeitar, ele vai agregar essas cargas e, em nome desses CNPJs, ele vai fazer essa representação e assumir essas responsabilidades econômico-financeiras e de modelagem junto à CCE. No início, já existe a resolução do comercializador varejista, ela não decolou em algum momento, porque existia uma certa preocupação com a questão da inadimplência que quem ficasse embaixo do varejista, a possibilidade de corte, né? Propriamente dito. Nós que atuamos no setor elétrico sabemos que essa questão do corte de energia elétrica, por mais que tenha melhorado muito, ela ainda é emblemática para o nosso setor. E a gente tratou isso na Lei 14.120, deixando de maneira expressa a possibilidade do corte do varejista. Então, eu acho que, do seu ponto de vista, a gente não pode dizer que isso assegura e garante 100% que esse problema não existirá, mas eu posso dizer que ajuda sensivelmente a possibilidade do corte em eventual inadimplência. A gente tem alguns estudos para fazer, inclusive com a questão da abertura de mercado, que é a regulamentação do próprio varejista. Eu acho que esse estudo está sendo feito pela CCE em conjunto com a ANEEL, para que logo, logo saia essa regulamentação mais detalhada desses pontos que são chaves para o sucesso e a realização do varejista. Mas a gente entende que é um caminho sem volta. E o varejista ele tem que vir, de fato, para ficar. A gente vê essas iniciativas, essas discussões cada vez mais maduras mesmo, né? E puxando aqui um gancho do outro ponto que você levantou logo no começo da fala, sobre frentes de regulação que precisam ser alteradas, a gente tem aí o ACR, né? Que é também bastante discutido, a necessidade de modernização, incluindo a contratação de reserva de capacidade, patamar de contratação por distribuidora. Para onde caminha o ACR, né, no entendimento da CCE, no seu entendimento, né, e o que está sendo considerado de modernização para o ACR? Essa é uma discussão muito rica, né? Eu acho que, na nossa opinião, o CCE caminha para a flexibilização das contratações do ACR. Até porque a expansão da geração já se mostrou possível também no Mercado Livre. E existe aí o modelo, a proposta da separação de lastro e energia. Então, eu acho que esse peso que existia de responsabilidade única do ACR, garantir a expansão da geração e a confiabilidade do sistema, ela vai ser diluída quando todos passarem a pagar a confiabilidade do sistema. Nessa discussão, muito se fala do futuro da distribuidora. Eu acho que vai ser inevitável, em algum momento, no curto ou no médio prazo, mas acho que não muito distante, não no longo prazo, a discussão da separação do fio e da energia. Acho que a distribuidora ela vai passar a ter um mercado novo, né, que seria a distribuidora do futuro, muito voltada a serviços que ela pode prestar, inclusive até para o próprio varejista. Produtos podem ser criados, inclusive, para a questão da inadimplência, são estudos que são feitos, e eu acho que vai muito nessa pegada. A CCE desenvolveu um estudo que foi, na verdade, coordenado pelo conselheiro Marco Delgado, que é o responsável por essa frente, apresentou para o Ministério no âmbito da modernização
várias formas de flexibilizar o ACR, com o seguinte conceito: se o ACL tem flexibilidade na sua contratação, e a gente hoje já sabe que a geração também pode ser, a gente pode também assegurar a expansão da geração, também pelo Mercado Livre, não só, mas também, por que não também olhar quais os pontos, em que contexto nós também podemos flexibilizar a contratação do ACR? Esse estudo foi demonstrado, é um estudo muito profundo que a CCE fez, foi entregue ao Ministério de Minas e Energia e ele agora está sendo analisado, estudando metodologias, mas a gente entende que ele vai ter maior flexibilidade e entende que a grande discussão e resposta é que produtos a distribuidora do futuro poderá oferecer, considerando que, em tese, ela deve ter, ainda que contabilmente, a separação do fio com a energia. Essa é uma discussão realmente muito rica em termos de regulação, em termos de mercado, porque ela rompe, né, com conceitos que a gente, né, que está no setor aí há muito tempo, tem enraizados, né, e que vão refletir um mercado de energia moderno. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaríamos muito de ficar aqui conversando com a Rose ainda mais, né, sobre os grandes desafios e o contexto aqui de transição energética. Mas, enfim, infelizmente temos que terminar. Agradeço mais uma vez a Rose pela participação e saúdo aí a todos os ouvintes. Até o próximo podcast. Bem, gente, obrigado a todos por esse bate-papo tão gostoso. Saúdo a todos vocês que estão ouvindo aí o nosso bate-papo. E espero ter outras oportunidades para a gente falar de outros temas do setor elétrico também tão apaixonantes como esse. Realmente, espero que novas oportunidades surjam. Esse último tema ficou com aquele gostinho de quero mais, como todo podcast. A gente vai acompanhar o desenrolar aí da regulação e com certeza a gente volta a se falar em breve. Obrigada, Rose. Você ouviu o podcast Inteligência Jurídica, o espaço de encontro para dividirmos com você a nossa visão sobre as questões que impactam os seus negócios.